Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o diencéfalo. Vamos lembrar, continuando aí nossos estudos de neuroanatomia, vamos lembrar que o diencéfalo, ele forma junto com o telencéfalo o cérebro. As porções do diencéfalo vão ser o tálamo, o hipotálamo, o epitálamo e o subtálamo. E quando a gente começa a estudar o diencéfalo, primeiro a gente estuda o terceiro ventrículo, que é a cavidade do diencéfalo, que à medida que a gente vai estudando os limites do terceiro ventrículo, aí a gente já vai estudando as estruturas que estão compondo o diencéfalo. Então vamos dar uma olhadinha aqui no modelo. Toda essa região aqui que eu estou delimitando aqui com a caneta, aqui é a região do diencéfalo. Acima dele, começando aqui nessa área do fórnix, daqui para cima, tudo vai ser telencéfalo. Então, juntando telencéfalo mais diencéfalo, eu vou ter o cérebro. Então, agora vamos estudar os limites do terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo é uma cavidade mediana em forma de fenda. Então, quando eu olho aqui para essa parede do diencéfalo, eu estou olhando para uma das paredes laterais do terceiro ventrículo, certo? Então, nós vamos começar procurando aqui em cima o forame que vai fazer a comunicação entre os ventrículos laterais e o terceiro ventrículo. Esse forame ele é chamado forame interventricular ou forame de Monro. Então, ele vai fazer a comunicação entre o ventrículo lateral e o terceiro. Daqui, o terceiro ventrículo ele vai comunicar com o quarto ventrículo lá embaixo através desse canal chamado aqueduto cerebral. Então, essas são as duas comunicações do terceiro ventrículo. Lá em cima, através do forame interventricular ou forame de Monro, e lá embaixo, através do aqueduto cerebral, que ele vai comunicar com o quarto ventrículo, ok? Então, vamos observando aqui a parede do terceiro ventrículo. Eu estou observando estruturas do diencéfalo. Aqui eu tenho um sulco que está saindo lá do forame interventricular, chegando lá embaixo, ele é chamado sulco hipotalâmico. Ele é importante porque as estruturas que estão acima do sulco hipotalâmico, elas estão formando o tálamo. E abaixo do sulco hipotalâmico, eu tenho as estruturas do hipotálamo. Na região posterior do terceiro ventrículo, eu tenho estruturas que formam o epitálamo. E o subtálamo é o único que eu não vou conseguir observar nesse corte. Para poder ver o subtálamo, a gente vai observar um corte frontal do telencéfalo e do diencéfalo. Então, observando acima do sulco hipotalâmico, eu vou ter o tálamo. Aqui nessa estrutura, eu tenho uma estrutura chamada aderência intertalâmica, que vai servir para conectar as duas porções do tálamo, de um lado e do outro. Abaixo do sulco hipotalâmico, aqui nessa parede lateral, são estruturas do hipotálamo. E as estruturas que estão formando o assoalho do terceiro ventrículo também são estruturas que formam o hipotálamo, começando aqui pelo quiasma óptico, que é onde ocorre aquele cruzamento parcial das fibras do nervo óptico, aqui o quiasma óptico. Posteriormente a ele, a gente tem o infundíbulo, que é uma estrutura que lembra a forma de um funil, e ele está aqui sustentando essa glândula, que é a glândula hipófise. Então, quiasma óptico, infundíbulo. Posteriormente a ele, o tuber cinéreo, e depois eu tenho o corpo mamilar. São dois corpos mamilares, como aqui é um corte mediano, a gente está vendo só um lado, estou vendo um corpo mamilar. Então, quiasma óptico, infundíbulo, tuber cinéreo e corpos mamilares formam o assoalho do terceiro ventrículo e pertencem ao hipotálamo. Na parede anterior do terceiro ventrículo, a gente tem a comissura anterior e a lâmina terminal. Essas duas estruturas já pertencem ao telencéfalo. E na parede posterior, fazendo parte do epitálamo, nós vamos ter a glândula pineal, que é a principal estrutura do epitálamo. Ela produz um hormônio chamado melatonina. Esse hormônio ele só é produzido na ausência de luz. Então, quando está escuro, a pineal ela produz a melatonina e no claro ela não produz a melatonina. Abaixo da glândula pineal, a gente tem a comissura posterior. Abaixo da comissura posterior já começa o mesencéfalo, que é parte do tronco encefálico. Então, comissura posterior, glândula pineal. Aqui não está dando para a gente observar bem, teria uma outra comissura chamada comissura das abênulas. E por cima aqui do terceiro ventrículo, a gente tem essas estrias chamadas estrias medulares do tálamo. Elas estão saindo lá da região do epitálamo, passando aqui por cima do tálamo. São as estrias medulares do tálamo. E logo acima dela, nós vamos ter o plexo corioide, que é a estrutura responsável pela produção do líquor aqui no terceiro ventrículo. Okay?
Então, essas são as estruturas que compõem o terceiro ventrículo. O que são os recessos do terceiro ventrículo? São as entradinhas do terceiro ventrículo nessas regiões aonde eles têm essas pontinhas, tá? Então, os recessos do terceiro ventrículo, vamos olhar essa peça aqui, ela representa todo o sistema ventricular. Então, aqui a gente teria o ventrículo lateral direito, lá dentro o terceiro ventrículo, aqui embaixo o quarto ventrículo. Aqui seria o aqueduto cerebral, e aqui e aqui é onde ficam os dois forames interventriculares ou forame de Moore. Então, onde é que nós vamos encontrar os recessos do terceiro ventrículo? Nós vamos encontrar aqui na região anterior. A gente vai ter o recesso óptico, que fica acima do quiasma óptico. Depois eu tenho o recesso do infundíbulo. Lá atrás eu vou ter o recesso pineal e acima eu vou ter o recesso suprapineal. Ok? Esses são os recessos do terceiro ventrículo. Esse buraquinho aqui no meio é onde vai ficar o quê? A aderência intertalâmica.